Muitos se perguntam sobre como o sexo de uma pessoa é definido. É uma curiosidade natural e fundamental para entendermos a nós mesmos e aos outros. Essa definição não é uma escolha, nem acontece ao acaso muito tempo depois do nascimento. Pelo contrário, é um dos primeiros capítulos da história de uma nova vida. Começa no exato momento da concepção. Quando um espermatozoide encontra um óvulo, uma cascata de eventos genéticos é desencadeada, estabelecendo as bases para o desenvolvimento de um menino, de uma menina. Este processo é uma das maravilhas da biologia humana, um roteiro escrito em nosso código genético. Compreender esse processo ajuda a desmistificar ideias erradas. A definição do sexo biológico é um evento puramente biológico, determinado por informações genéticas. Não tem a ver com a alimentação da mãe, com a posição durante a relação sexual ou qualquer outra crença popular. Tudo começa com as células reprodutivas, o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai. Cada uma dessas células carrega metade da informação genética necessária, 23 cromossomos. No momento da fertilização, esses dois conjuntos se combinam, formando uma nova célula com 46 cromossomos completos, dando início a uma nova vida. Dentro desses pares, um par é especialmente responsável por determinar o sexo biológico. O óvulo da mãe sempre carrega o cromossomo X. O homem produz espermatozoides que carregam X ou Y em quantidades aproximadamente iguais. Se um espermatozoide X vencer, a combinação será XX. Essa combinação contém instruções para desenvolvimento de características femininas. Se for um espermatozoide Y, a combinação será XX. A diferença entre ter um par XY e um par XY vai muito além de apenas duas letras. Esses cromossomos são pacotes de informação genética. O cromossomo Y, embora menor, carrega um gene crucial que age como um interruptor mestre. Esse gene é conhecido como SRIT, região determinante do sexo no ícaro. A presença ou ausência desse único gene inicia a cascata que diferencia masculino e feminino. Pense no SRIT como o maestro de uma orquestra. Quando presente, a música será a do desenvolvimento masculino. Em 20, na ausência de SRIT, o desenvolvimento segue um caminho considerado padrão. As instruções nos cromossomos X e autossomos guiam a formação de estruturas femininas. As gônadas indiferenciadas receberão o sinal para se tornarem ovários. Já em XX, a história é outra. Por volta da sexta semana, o SRU é ativado. O SRU ativa genes que transformam as gônadas em testículos. E os testículos começam a produzir hormônios masculinos. Durante as primeiras semanas, o embrião é, em aparência sexual, neutro. Seria impossível dizer se tornará menino ou menina. Existe um par de gônadas indiferenciadas, além dos ductos de Wolff e Müller. Essas estruturas são os blocos de construção para futuros sistemas reprodutivos. É como um ator que sabe suas falas para dois papéis diferentes e espera o diretor dizer qual interpretar. Para xiste, sem sinais masculinizantes, o caminho padrão será seguido. Para XY, o SRÚ dará o sinal. Essa fase comum dura até a sexta ou sétima semana, um período crítico. É quando o roteiro genético começa a se traduzir em mudanças físicas. Tudo depende da ativação ou não do interruptor genético SRÚ. A partir desse ponto, os caminhos divergem de forma irreversível para masculino ou para feminino. A biologia começa a esculpir as diferenças. O grande momento ocorre por volta da sétima semana de gestação. Em XY, o SRU entra em ação. Ele produz uma proteína que funciona como um sinalizador. As gônadas indiferenciadas se organizam para formar testículos. Formados, eles começam a produzir hormônios, principalmente testosterona. Duas hormonas cruciais, testosterona e hormônio anti-mülleriano, AMH. A testosterona atua sobre os ductos de Wolff, estimulando estruturas internas masculinas. O AMH faz os ductos de Müller regredirem e desaparecerem.
É construção e desconstrução ativa do corpo em formação. Em 20, sem SRITSU, as gônadas tornam-se ovários por volta da 10ª semana. Os ductos de Wolff regredirão na ausência de testosterona. E os ductos de Müller evoluem para trompas, útero e parte superior da vagina. Uma vez que os testículos produzem testosterona, este hormônio torna-se o principal arquiteto do desenvolvimento masculino. A formação da genitália externa depende diretamente da ação da testosterona. Estruturas como tubérculo, pregas urogenitais e protuberâncias lábio-escrotais existem em todos os embriões. A testosterona é convertida em DHT por 5-alfa-reductase. A DHT dá ordens para a masculinização. Sob DHT, o tubérculo se alonga e forma o pênis. Pregas se fundem formando a uretra. As protuberâncias lábio-escrotais se unem formando o escroto. Na ausência de altos níveis de testosterona, DHT, as estruturas seguem o caminho feminino. O tubérculo forma o clitóris. Pregas formam os pequenos lábios. Lábio escrotal formam os grandes lábios. A diferenciação externa costuma completar-se por volta da 16ª semana. Daí a identificação por ultrassom. A presença, a ausência desses hormônios numa janela crítica esculpe as características externas. Hormônios traduzem código genético em forma física visível. Uma pequena diferença química, grande efeito. O processo descrito é o mais comum, mas a biologia humana é incrivelmente diversa. Variações no roteiro são chamadas diferenças do desenvolvimento sexual, DDS, ou intersexo. Elas não são doenças, são variações naturais. Variações podem ocorrer nos cromossomos, por exemplo, XX-Virtu, síndrome de Klinefelter, ou X0, síndrome de Turner, falta um cromossomo sexual. Às vezes há desconexão entre cromossomos e aparência genital. Na síndrome de insensibilidade aos andrógenos, a pessoa tem XY e testes, mas sem receptores. O corpo não responde à testosterona. O resultado pode ser genitália externa feminina com testes internos. Na HAC, glândulas adrenais produzem excesso de andrógenos em um feto XX, podendo masculinizar a genitália. Essas variações, embora raras, são importantes para entendermos a complexidade do desenvolvimento sexual. Elas desafiam noções simplistas sobre masculino e feminino e reforçam a necessidade de empatia. Explorar essas variações nos lembra: a biologia é um espectro, não caixas rígidas. Condições intersexo não são anomalias a serem corrigidas, fazem parte da diversidade humana. Historicamente, intervenções sem consentimento foram comuns. Hoje, isso vem mudando. O foco atual desloca-se para apoio, autonomia e respeito pela identidade da pessoa. O sexo biológico é composto por múltiplas camadas: cromossomos, gônadas, hormônios, anatomia interna e externa. Na maioria das pessoas, essas camadas se alinham num padrão típico. Em pessoas intersexo, as camadas podem não se alinhar. Isso não é erro. Pode haver diferenças nos cromossomos, gônadas ou na resposta aos hormônios. Compreender essa diversidade é essencial para promover acolhimento e direitos. A ciência mostra que a natureza é mais criativa e flexível do que pensamos. Há dois caminhos principais, mas também muitas trilhas secundárias e cruzamentos biologicamente válidos. Celebrar essa variedade é sinal de maturidade social. Em resumo, a formação do sexo biológico no útero é um processo orquestrado, uma verdadeira sinfonia de eventos genéticos e hormonais. Tudo começa com a loteria dos cromossomos no momento da fertilização, 20 ou XY. Esse roteiro inicial define o caminho genético. Nas primeiras semanas, todos os embriões partilham um design comum, um ponto de partida neutro. O ponto de virada é a ativação do SRI. Ativação ou ausência desencadeia cascatas distintas. Testículos produzem testosterona. Hormônios traduzem o código em forma. DHT molda a genitália externa. Tubérculo, pênis ou clitóris, dependendo do ambiente hormonal. Janela crítica. Por volta da 16ª semana,
Os órgãos internos e externos já estão diferenciados. Sexo biológico e múltiplas camadas: cromossomos, gônadas, hormônios, anatomia interna e externa. A diversidade não é erro, é parte natural da tapeçaria humana. Entender isso nos torna mais empáticos. Obrigado por assistir. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos sobre biologia humana.